Vamos lá, né? Começando a falar aqui sobre conversão de dados analógicos para sinais digitais. Vamos lá. A gente usa o processo, um caso explicado na aula foi o processo de digitalização usando o PCM também. Primeiro, vamos começar a falar sobre o PCM, que é o Pulse Code Modulation. Ele é dividido em três pedaços, que no caso é a amostragem, a quantização e a codificação. Vamos lá. Começando pela amostragem, né? Basicamente, pegar uma amostra no sinal, quando você pega esse sinal e dividir ele em pequenos pedaços, ou seja, amostras de sinal. Essas amostras são baseadas na amplitude do sinal, ou seja, mas você tem que tirar essas amostras do jeito certo, ou seja, a taxa de você vai tirar essas amostras por segundo, no caso, vai ser, você vai pegar a taxa de amostragem, no caso, vai ter que ser pelo menos 2 vezes maior que a frequência máxima do sinal, ou seja, cada vez que você rodar esse sinal, só pode pegar cada 2 vezes a frequência máxima dele, para você conseguir recuperar esse sinal. A partir da amostragem, a gente vai pegar essas amostras e passar para a quantização. Basicamente, a quantização, você vai pegar essas amostras e dividir elas por amplitudes. E com esses dados pegos, né, você vai pegar e dividir em níveis de quantização. Esses níveis de quantização são baseados em quantos níveis você vai ter que utilizar. Basicamente, para você saber quantos níveis você vai ter que utilizar, é baseado na quantidade de bits que você vai usar para codificação. Ou seja, se você usar 1 bit para codificação, 2 elevado a 1, que é 2. Se você usar 7 bits de codificação, vai ser 128, que é 2 elevado a 7. Então, a parte da quantização ela vai dividir em níveis muito bem separados para a quantização, o negócio do código. Mas tem dois tipos de quantização, que é a uniforme e a não uniforme. A quantização uniforme, ela é usada para quando, tipo, a diferença de amplitudes das amostras do sinal, né, são grandes, ou seja, dá pra dividir elas bem direitinho, dá pra saber qual a maior, qual a menor, dá pra dividir bastante o negócio. Agora, quando você tem coisas que parecem serem constantes, aí tem problema, se a gente usa na uniforme, que a gente divide os níveis em níveis menores ainda, pra gente não perder os dados. Agora vamos falar sobre a Delta Modulation, que também é outra técnica de conversão de dados analógicos em digitais. Basicamente você tem um delta, que é baseado no nível de quantificação a cada intervalo constante da amostragem. Cada vez que você pega a amostra, você tem tipo um nível bem divididinho. E cada vez que você sobe nessa escadinha, é 1, quando você desce é 0. Então basicamente são essas as duas técnicas mostradas na aula. Então é isso. Vamos lá, agora falando sobre os meios de transmissão de dados, né? Vamos falar primeiro dos meios guiados, começando pelo cabo de par trançado, né? Onde são dois cabos trançados, isolados entre si, também tem os diferentes, né, variações. Tipo, onde um dos fios é usado para transportar os sinais elétricos para o receptor e o outro é tipo como uma referência, ou seja, tipo, um envia os sinais, aí a partir do segundo receptor vê a diferença de potencial entre os dois fios para determinar a amplitude do sinal. Basicamente é assim que funciona. Tem o cabo coaxial, que basicamente ele transforma, por ser ele mais blindado, quando fala como ele é feito, ele transporta sinais faixas de frequência mais altas do que a do par trançado. Basicamente, tipo, se a gente olhar ele, cortar ele é tipo fosse vários anéis um dentro do outro, ou seja, tem um central, que é o principal, isolado por um cabo, por uma cobertura. Tem um segundo em cima dele, que também é isolado. Ou seja, basicamente o central ele transmite as informações e o externo ele serve tanto para blindagem quanto também para condução de dados. Ele complementa o sistema. O cabo de fibra ótica, ele basicamente ele é bem rápido, ele tem uma taxa de transmissão bem alta mesmo. Ele é construído com estrutura de vidro ou plástico. Ele transmite sinais, pelo nome, né, sinais na forma de luz. Ele tem dois tipos, que é o multimodo e o monomodo. O multimodo ele é tipo, só vale lembrar que é degrau, ou seja, você está enviando várias faixas, vários negócios de luz, e eles meio que ficam fazendo uma escadinha dentro da fibra, tipo, em angulações diferentes. Tem um monomodo,
é tipo, ele tenta manter uma inclinação de ângulos quase horizontal, basicamente reto. É, no caso desse tipo de monomodo. Agora, falando dos não guiados, tem as ondas de rádio, né? Que as ondas de rádio têm a frequência de 3 kHz até 1 GHz. Ela é unidirecional em sua maior parte. Ou seja, tipo, para você enviar, como ela envia para todas as direções, as antenas não precisam estar alinhadas. Elas são transmitidas, porém, como elas enviam para todas as direções, elas podem causar interferência uma na outra, se elas usarem a mesma frequência ou banda. Tem as microondas, que a frequência é 1 GHz a 3 GHz, elas são unidirecionais. Essa coisa é muito boa, porque você pode enviar exatamente para o ponto específico que você quer. Elas são, ou seja, a antena transmissora e receptor devem estar alinhadas. Ou seja, você consegue colocar duas ondas, você consegue, né, colocar duas ondas ou duas transmissões de microondas, um do lado da outra, sem uma causar interferência nela. E falando do último, tem o infravermelho. O infravermelho, ele tem uma banda muito alta, que é de 300 GHz a 400 THz. Eles são muito usados para comunicação em curta distância. A largura de banda, ou seja, se tem uma largura de banda muito alta, você consegue ter uma taxa de transmissão de dados naquela linha muito alta. O problema é que é em curta distância, né? Ou seja, tipo, por exemplo, você tinha uma sala e você tiver transmitido dados, por exemplo, usando controle ou transferindo dados de um canto para o outro usando o vermelho, eles não vão passar daquela sala, eles não conseguem atravessar a parede dependendo da frequência. Isso é bom por causa que, por exemplo, você tem um escritório do lado do outro escritório e eles estão comunicando com o infravermelho, ou seja, o que está dentro do escritório não interfere no outro, não tem problema com isso, entendeu? Essa é uma das vantagens do infravermelho. Então, basicamente, esses são os meios não guiados, né? O wireless. E é isso.